os joelhos se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer a trombeta, vai tocar e Deus vai mover os céus. Vai mover. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Eu vou abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Todo o seu coração vou levar meus problemas pra Deus. Levante as suas mãos e entregue tudo no altar. Ele vai agir. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Oh, impressionante é o seu amor. Seu amor Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aí, não é? Muito boa noite. Ouvimos aí, né? Quebrantado, um clássico na voz do Paulo César Baruch, o pessoal da IBAB. IBAB é a Igreja Batista Água Branca. Não é sigla, é igual a PIBO. O que é PIBO? PIB é a Igreja Batista em Oiticica. Tudo bom, gente? Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica. Sempre é uma alegria receber você, sua família, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo a gravação. Sejam todos muito bem-vindos. Pedimos sempre, né, com todo carinho, com todo respeito, que você interaja conosco, para a gente saber quem está assistindo. Eu não tenho como saber, né, perceber, a não ser que você escreva lá, boa noite, estou aqui assistindo, né, com fulano, com ciclano, sou de tal cidade, de tal igreja, de tal estado. Sejam todos muito bem-vindos realmente a mais essa transmissão nessa quinta-feira, 13 de agosto. É quinta-feira 13, não é sexta-feira 13, né? E é 137 da nossa transmissão e 137 também da leitura da Bíblia. São 366 dias consecutivos de leitura da Bíblia toda, né? Nesse primeiro momento aqui pastoreando esta igreja, não é? E eu já tenho até uma ideia para uma próxima campanha de leitura da Bíblia, 2 anos, 3 anos, não sei ainda, Deus é quem sabe, né? A gente lê em ordem cronológica. Já pensou como os fatos aconteceram na sua cronologia? Então vamos ter que ler, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel mais ainda, e Salmos, né? Depois emendar com crônicas. Então, lendo aí vai ser muito gostoso, né? Mais trabalhoso em alguns aspectos, mas a ideia é que você leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Bom, nós vamos orar então. Para essa oração, quero convidar o pastor Joel Cardoso, né? Ele tem uma programação também diária de oração e meditação, né? E eu quero então convocá-lo para orar conosco nessa noite. Sou grato a Deus pela sua companhia em mais esse momento de leitura bíblica e de oração diário aqui. Nós vamos, como de costume, ler um pequeno texto e depois fazer uma breve reflexão e seguimos orando juntos. Hoje o texto está em Mateus 7, do versículo 15 até o versículo 20. Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Neste texto especificamente, Jesus está falando sobre falsos profetas, sobre pessoas que conduzem não só as suas próprias almas ao inferno, mas conduzem também outros à perdição e ao engano. E o que ele nos alerta? É importante que existam pastores sobre nós, pessoas que possam profetizar a verdade de Deus. A verdade de Deus que devemos profetizar é a própria palavra de Deus. Profeta não é no Evangelho, no Novo Testamento, a gente entende facilmente que profeta não é aquele que fica adivinhando nada. Profeta é aquele que traz uma palavra para trazer aquele que está se afastando de Deus de volta para a vontade de Deus. E nós precisamos então de pessoas que sejam profetas sobre a nossa vida. Precisamos de pessoas que pastoreiem a nossa vida. O pastoreio é parte integrante da Igreja de Cristo. E Cristo morreu pela sua igreja, portanto é importante o viver em congregação e respeitando aquilo tudo que envolve uma congregação. Mas Jesus está nos advertindo que existem falsos profetas. Mesmo no tempo de Jesus, havia homens que utilizavam-se da fé para o simples enriquecimento pessoal. Outros utilizavam-se da fé e da manipulação da fé alheia para conquistar seus impérios pessoais. Você precisa estar atento, espiritualmente atento. Não se permita conduzir por qualquer um e avalie a sua conduta de vida, a conduta de vida daquele que quer lhe orientar na fé. É preciso que essa conduta seja coerente, que haja proximidade entre o que se prega e o que se vive. Ok? Então preste bastante atenção. Deus vai lhe trazer discernimento para que você não possa ser manobrado simplesmente nas suas necessidades e anseios por homens que tão somente querem agir fraudulosamente quanto à fé. Mas também não desanime o seu coração quanto à fé, porque é importantíssimo que você entenda a importância de ser igreja, que uma coisa também não te afaste da outra, tá bom? Tenha um juízo equilibrado das coisas. Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos conduza, Deus, em toda a verdade e que o Senhor nos proteja, Deus, de todo caminho mau, que não sejamos, Deus, levados por qualquer vento de doutrina, que nos importemos, Deus, em cumprir a Tua vontade, que consigamos, Deus, enxergar a importância de ser igreja contigo, a importância de estarmos congregados, mas justamente por isso também, Deus, nos livra, Deus, das mãos dos homens maus. Que o Senhor possa trazer juízo ao nosso coração e discernimento, Deus, ao nosso coração e à nossa mente, para não sermos levados por enganos. Que tudo o que façamos estejamos sempre confrontando, Deus, com a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Senhor, também te pedimos, como sempre, que nesse dia em que vamos viver, tudo o que façamos seja uma forma de gratidão ao Senhor e uma forma de glorificar o Teu nome. Nos orienta, Senhor, nos dê sabedoria para cada decisão, para cada passo, para cada atitude. Senhor, em nome de Jesus, que nós mesmos possamos estar preocupados em ser pessoas que apontam, Deus, de forma coerente o Teu caminho e a Tua vontade aos que estão ao nosso redor. Senhor, nós oramos ao Senhor também agora, te pedindo, Deus, que o Senhor seja conosco, Deus, em todas as nossas necessidades, que o Senhor seja com as necessidades dos nossos familiares mais próximos, com as necessidades, Deus, daqueles que nos cercam e que de alguma maneira nós nos apegamos em amor, em solidariedade nesse momento. Seja conosco, Deus, com a nossa saúde, seja, Deus, com a saúde de cada um desses que nós colocamos diante do Senhor. Ó Deus, nesse momento é possível que pessoas estejam clamando por curas muito difíceis, mas crendo no Teu poder. Ó Deus, cura e que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós pedimos por cura. Ó Deus, nós pedimos nesse momento, Deus, por alguns conflitos familiares que possam estar existindo ao nosso redor ou mesmo dentro da nossa casa, entre os nossos parentes, entre os nossos amigos. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa promover, Deus, as circunstâncias que tragam a paz e a conciliação e usa-nos também como um instrumento, Deus, de paz. Senhor, em nome de Jesus, ouça, Deus, o clamor daqueles que estão necessitados, Deus, nesse momento. Nós te pedimos por aqueles que nós podemos fazer alguma coisa, mas te pedimos também por aqueles que nós não podemos fazer quase nada, Deus, distantes, que nem conhecemos,
mas sabemos que nesse mundo há pessoas padecendo de muita necessidade. Nós clamamos por eles nesse momento. Senhor, nós clamamos pelas autoridades do nosso país. Ó Deus, que as nossas autoridades sejam conduzidas até a Tua vontade, Senhor, e que sejam um instrumento de Deus para que a miséria, Deus, diminua na nossa nação, a violência diminua na nossa nação, que a educação e a boa criação das nossas crianças seja uma verdade em todo o nosso país, que os valores do reino, Deus, possam ser difundidos também através das autoridades desse país. Senhor, nós oramos por todas essas coisas, te pedindo, Deus, que o Senhor não nos deixe desviar da Tua vontade nesse dia. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Se você se sentiu abençoado por essa reflexão e também por essa oração, permaneça firme, se inscreva no canal, toque o sininho para receber as postagens e não se afastar desse teu compromisso, e também ajude a expandir esse círculo de oração, levando essa motivação a tantos outros corações, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito feliz e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Amém, né? Aí, pastor Joel, partilhando a palavra, orando, né? Que bênção aí. Que sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa sessão. E olha, e daqui a pouquinho, hoje à tarde, né? Quinta-feira, pelo Instagram, Radical Sertanejo, nós tivemos ao vivo uma entrevista, né? A Junta de Missões fez uma entrevista com as missionárias Lisa e Vitória, né? O Victória, né? E alguns puderam assistir, eu coloquei até no grupo da família Ibo, né? Então hoje nós vamos ver um trechinho dessa entrevista. A internet não estava muito boa, vou mostrar hoje o início, né? Mais ou menos ali, foram 40 minutos mais ou menos ali de bate-papo com as missionárias. E hoje vamos ver um trechinho. De repente amanhã coloco um outro trechinho, tá bom? Para você matar a saudade da nossa missionária Vitória. Daqui a pouquinho, tá bom? Então, fala aí, Rosilda, né? E pessoal de missões, toda a igreja. Para quem não conhece a missionária Vitória, né? Vamos aí, quem sabe aí, ela está com a gente no final do ano aí, não é? Então, que Deus aí continue abençoando. Quero só fazer alguns rápidos comunicados, né? Quero lembrar a todos vocês que domingo está chegando, né? E teremos a nossa EBD. E a nossa EBD ela é presencial e online. Então, às 9 da manhã, nós vamos começar a EBD, a classe única, é a lição 6, né? A integração na família de Deus é intermediária pela liderança da igreja, baseada em 1 e 2 Timóteo e a carta de Tito, né? Então, nós estaremos na igreja. Bom, então, qual a orientação que a prefeitura tem dado? Pessoas abaixo de 60 anos, acima de 12 anos, podem estar presentes ali no templo, com espaçamento ali, máscara, né? Desde que não estejam com comorbidades e nem com sintomas, né, de gripe. Se é Covid, eu não sei, então é melhor ficar em casa. Então, poderão estar ali. Eu quero chamar a atenção, porque alguns irmãos podem estar no culto e não estão vindo, né? Mas é importante readquirir, porque senão como é que eu vou abrir o culto da noite e de manhã o pessoal não vem, né? Qual é a nossa imaginação? À medida que a gente retoma a atividade da manhã, que enche ali os 50, 60 lugares, podemos ter ali, eu tenho que abrir à noite. Não vou ficar assim à noite, ver. Então, pastor, porque no domingo eu tenho que ir para a praia fazer compra? Peraí, gente, é compromisso com a igreja. E tem que dar acordada aí, né? Então, e por que ela é online? Porque temos esses irmãos que não podem estar presentes por comorbidades ou idade, assistirão pelo YouTube, tá bom? Isso é muito importante, relembrar a você essa realidade. E na manhã teremos a sequência, logo na sequência, né? Também o culto presencial online. Está mais reduzido de 9 às 11, né? EBD e culto. Tem essa poda desses jovens aí, porque domingo é o dia do jovem batista brasileiro, né? E isso daí é importante. Todo terceiro domingo de agosto, agora se comemora o dia do jovem batista. Teremos uma mensagem, o pastor Jefferson Roberto, que é o nosso pastor da juventude, estará trazendo uma reflexão aos jovens e falando a cada jovem também, não é? Isso aí é muito importante. E é claro também, estamos em campanha de missões Rio, né? E olha, parece-me que vamos ter o Delivery Missionário. Estou aguardando a arte aí, e parece que já temos uma data aí, do dia 22 de agosto, sem ser esse sábado agora o outro, né?
E você poderá participar aí, não só comprando, como também, se quiser se envolver também aí, né, na área de missões, né, como isso é importante, né? Então, mais uma vez, a gratidão a todos. Daqui a pouquinho, tá, nós vamos ouvir a missionária Vitória falando, ela, né, uma entrevista pelo Instagram do Radical Sertanejo. Você que tem Instagram, então procure seguir lá, como eles falam, né, o follow, né, seguir ali o Instagram da Pibo, né, e é claro, o Radical Sertanejo também, tá bom? Mas antes vamos ouvir um louvor, né, vamos aí com Paulo César Baruch e Ibabe, tô que aproveitar aqui, né, enquanto não bloqueio a gente, né, é bom louvar a Deus. Vamos então louvar ao Senhor então nesse momento. Ó Senhor, é tão bom acordar mais um dia e viver mais um dia sabendo que o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor tem cuidado de nós e isso traz conforto e paz ao nosso coração. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh yeah, yeah, yeah. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar. Obrigado, Senhor. Para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Amém, né? Muito
bom, né? Porque o Paulo César Baruch é um cantor já conhecido no meio evangélico, né? Membro da Igreja Batista da Água Branca, e pôde gravar aí, não é, com o pessoal da igreja, várias gravações. Ele canta no coral da igreja, no Ministério de Louvor, e agora gravando com alguns cantores também, né? E isso é bom, porque aí ele pode transmitir sem nenhuma dificuldade aqui. Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Não esqueça de colocar aí o seu boa noite, aí eu vou respondendo pelo chat, não é? E, bom, então hoje nós tivemos uma entrevista com a Junta de Missões Nacionais, né, no Instagram do Radical Sertanejo. Você pode procurar Radical Sertanejo aí, vai aparecer lá, e é onde a Vitória ela trabalha lá junto com a missionária Lisa. Então hoje foi feita uma entrevista. Eu quero então passar um trechinho dessa entrevista, uns 10 minutinhos aí, eu acho, né? Não dá para passar tudo 40 minutos. Depois a internet não fica muito boa. Alguns irmãos puderam assistir, né? A mãe Rosilda e outros, né? A mãe de Vitória, a irmã Rosilda, né? Então vamos a essa entrevista. Você vai ver que a tela é fininha porque é a tela de celular, né? A tela do Instagram, ela é diferente. Se eu ampliar muito a tela, vai cortar as missionárias que vão ficar na parte de baixo ali da transmissão. Bom, então vamos assistir então a essa transmissão e você poderá participar então aí, tá bom? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer certo. Qualquer coisa eu volto, hein? Oi, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. É muito bom tê-las aqui conosco, né, para compartilhar um pouco do trabalho de vocês. E já começando nessa live, eu já queria que vocês se apresentassem, a dupla carioca, como tá no... A dupla carioca do Radical, né? Exatamente. Vamos lá, eu me chamo Lisabeth Soares de Lima, mais conhecido como Lisa, né? Aqui para as crianças, tia Lisa, né? E, por coincidência, o cristodense, né? Do Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro, vi que daqui a pouco vai se apresentar, vocês vão entender um pouquinho. E Deus deu de presente para mim essa dupla e o campo também, onde nós estamos sendo bastante abençoados de ver a manifestação do Senhor aqui nesse lugar, o campo de João Dourado, aqui na Bahia. Olá, boa tarde, como a Sara já falou, eu sou a Wiki, também sou do Rio de Janeiro, da capital mesmo, e sou do bairro de Campo Grande. E assim, tem sido maravilhoso estar nesse momento, nesse período que a gente está aqui no projeto, tendo a Lisa ao meu lado, assim, a gente viu o cuidado de Deus, o detalhe dele em todas as coisas aqui. Isso tem sido bênção pra gente crescer aqui no reino dele também. Amém, que lindo. Elas são cariocas, como vocês já perceberam. É engraçado, tem uma... vocês que estão chiando aí e eu que estou fazendo a porta aqui, né? Porque... Dados bem característicos, que bênção. Bom, gente, elas são missionárias, como elas já se apresentaram, radicais, jovens que, atendendo o chamado de Deus, estão aí em João Dourado, na Bahia, né? João Dourado. E eu queria que vocês contassem agora o testemunho de vocês. Como foi para vocês pararem aí, em João Dourado, lá do Rio de Janeiro, para aí, em João Dourado, Bahia? Então, resumindo, né? Eu sempre gostei do Ministério de Missões da minha igreja. Sempre fiquei ligada, perto dos promotores de missões, sempre admirei missionários que iam para a minha igreja, sempre tive vontade de participar de cruzadas missionárias de várias igrejas, e aquilo ali me encantava demais. Eu achava lindo esse trabalho, só que tinha um porém. Eu não me senti incapaz, eu senti um desejo muito grande de estar ali, junto com eles no campo, quando eles passavam aqueles vídeos, porém me senti incapaz. Até então que alguns irmãos da igreja percebiam isso, me chamavam para participar da promotoria de missões. Algumas vezes eu recusei por questão de medo, cargo, não, isso não é para mim. Sempre tive esse medo. Aí chegou um momento que Deus falou ao meu coração, que não sou eu que sou capacitada por si própria, por mim mesma. A capacidade não vem de mim, mas vem do Senhor. É Ele quem capacita, é Ele que encoraja. E aqui estou para a glória do Senhor. Aí tive a aprovação da minha igreja, do meu pastor no Rio de Janeiro,
e para a glória de Deus estou aqui no campo missionário. Amém, glória a Deus. Pode falar, Will. Bom, bom, eu, assim, sempre tive um sonho da minha carreira profissional de ser militar, ser fisioterapeuta da aeronáutica. E aí eu fiz o pré-vestibular, e eu passei no pré-vestibular na Universidade Federal, lá do Rio, só que eu não vi o e-mail da confirmação da minha vaga. E eu não entendi no primeiro momento por que eu não vi. Exatamente. Aí depois eu vi, até minha mãe, que você leu, a Rosilda, ela tá assistindo. Aí eu até falei, mãe, como que eu não vi isso? Que é algo difícil, né? E aí eu não vi, então eu perdi a vaga. Mas mesmo assim eu continuei fazendo o preparatório e eu continuei fazendo o preparatório militar. Só que eu fui no acampamento Tamo Junto, que até a Vitória também foi. Tamo Junto, primeiro Tamo Junto lá no Rio, que o pastor Halisson foi e deu testemunho do sertão. E assim, nós fomos em 5 meninas. E das 5, eu era a única que não tinha esse olhar de vir para o sertão. Eu não tinha. Eu gostava muito de missões, eu participava na minha igreja, mas eu não tinha esse olhar para vir. E das 5, eu fui a única que vim para o campo. Foi a primeira que vim para o campo, missionário. E assim, eu vi o cuidado de Deus em tudo. Desde conseguir meu PAN, foi tudo assim. Deus preparou as pessoas certinhas, pessoas que eu nunca imaginei que iriam me ajudar, eu, Ike, lá na igreja, uma pessoa que comum, né, entre outras, e eu vi o cuidado de Deus, o detalhe dele, porque quando é do Senhor, ele usa quem ele quiser, e cada dia mais ele prova esse cuidado. E o primeiro momento mais difícil, assim, foi a questão da minha mãe, que ela falou, não, minha filha, você não vai, a minha mãe não queria que eu viesse no primeiro momento, mas aí... Eu vi, no ano seguinte, quando o meu promotor de missões falou com o pastor Halisson, e aí a minha mãe, ele veio falar com a gente, conversei com a minha mãe, aí a mãe chorou, eu também chorei. Mas aí ela viu, falou, não, minha filha, você vai, porque é de Deus, né? Então, os filhos é do Senhor, então ela teve essa noção, ela teve essa visão, né, de Deus, viu que é algo do Espírito Santo, que não sou eu, não é Elisa. Tudo que acontece aqui é o Espírito Santo que nos conduz a cada dia mais. E eu me sinto muito bem por estar aqui cumprindo o chamado do Senhor e principalmente por estar com a Elisa, porque a gente vê o cuidado dele, a gente na nossa união todos os dias, o cuidado dele, sendo do Rio de Janeiro, sendo de longe, que um não entende a outra, e talvez se fosse uma pessoa talvez de São Paulo não me entenderia, talvez da Bahia não me entenderia. Mas por ser ela, a gente está na mesma situação, a distância da família, ainda não tiramos nossas férias, mas a gente tem visto que Deus, através de nossas vidas, a gente vê a transformação dele, vê que vale a pena realmente servir ao Senhor, valeu a pena dizer o nosso sim. E eu costumo dizer para Lisa, tu não disse sim? Tipo assim, agora tu aguenta. Costumo dizer assim para ela brincando, né? Mas a gente vê o cuidado dele, a mão dele em todos os detalhes da nossa vida. Amém. Muito emocionante, assim, realmente a gente vê o agir de Deus em todas as coisas, né? E eu tive algo parecido com você também. Eu não recebi o e-mail claro que não era já para missões, mas eu pretendi um outro campo. E eu recebi e-mail, eu não recebi o e-mail de confirmação, que teve um problema lá. E eu acabei vindo para o sertão, mas era missões mundiais, né? Eu falei, aí, ó, o agir de Deus já direcionando para um lugar. E era lindo, lindo. Eu quase chorei. Eu sou assim, se eu chorar, não liga não. Eu sou assim. A Gil fez uma perguntinha aqui. Ó, gente, deixa eu só falar aqui. Quem quiser fazer pergunta para as meninas a respeito de campo, da vida delas mesmo, aquilo que vocês querem conhecer mais aí, pode fazer que a gente vai responder, tá bom? Elas vão responder. Vamos lá. A Gilsara perguntou: conheceu como o projeto, meninas? O Ike já falou, né? Eu acho que só a Lisa, falou. Plantamos junto. Eu conheci pesquisando até na internet, nos sites da Ajuda de Missões Nacionais. Sabia que tinha as outras frentes também. A Cristolândia, Radical Sul, agora tem o Radical Surdos, né? Aí eu fui sendo direcionada aos pouquinhos para o sertão. Conversei com a igreja aprovou, e o meu coração bateu um pouquinho mais forte para o sertão. Aí, antes eu estava
me direcionando para lá para o Rio mesmo. Não vou viajar para tão longe, não, mas ainda não senti tanta paz quanto o Radical Sertanejo. E aqui estou com a glória do Senhor. Na verdade, Sara, eu já conhecia assim, esse projeto, que a minha igreja sempre foi uma igreja missionária. Então, assim, a gente sempre contribuiu com missões, todas as frentes, né? Só que eu tive esse impacto maior, foi no Tamo Junto, né? Quando o pastor falou, todos os missionários, né? Todas as frentes falaram, só que quando o pastor falou, o pastor Harrison, ele falou, né? O coração bateu mais forte, eu chorei bastante, bem emocionado. O bichão, né? O bichão sabe fazer as coisas, né? Aí, foi. Entendi. Que bênção, meninas, que bênção. A Vitória perguntou aqui, fala do impacto cultural, a carioca, né? Fala do impacto cultural na troca de estado. Qual é a diferença do sertão para o Rio? Bastante coisa, hein? Culinária, a fala, né? A fala simples, né? Não digo nem difícil, né, de compreender eles, não, bem simples, a fala simples aqui da terrinha, algo assim, bem natural. No começo foi um pouco difícil para se adaptar à questão da culinária, né? Algumas coisas a gente não se adaptou, mas sabemos que tudo é normal. Mas agora, quando a gente liga para casa, Sara, a gente fala com a nossa família, quando a gente voltar para nossas férias aí para o Rio, a gente vai cozinhar um bode para vocês, mas eles torcem o nariz e fazem isso, fazem aquilo, porque nós já acostumamos com isso. Isso tudo foi no início complicado, mas agora, graças a Deus, a gente já chega, come um cuscuz da casa de qualquer pessoa que nos convida, e isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Muito bom. E essa questão do cafezinho. Na minha casa, eu não tomava café de jeito nenhum. Eu aprendi a tomar café aqui, ainda com cuscuz, que eu também não gostava de cuscuz. Mas eu aprendi. Aí a gente vê que quando as coisas é de Deus, ele faz o improvável acontecer. Nunca imaginei que eu tomar café, mas eu tomo café agora. Aprendeu até. Bom, né? Ouvir aí, né? A Vitória, a Lisa. Bom, só um trechinho. Depois tem um momento que a internet, na hora lá, isso foi gravado hoje, foi ao vivo hoje à tarde, às 14 horas, no Instagram, Radical Sertanejo, né? E só um trechinho hoje aí para matar a saudade aí da Vitória, né? E da Lisa, que é a missionária radical que faz dupla com ela lá. E amanhã a gente continua essa entrevista. Eu vou pegar um outro trecho melhor para transmitir, não é? E elas vão falar um pouquinho mais do trabalho lá, agora mais especificamente. Foi só essa primeira parte, a apresentação. Louvado seja o nome do Senhor, que podemos ter essa missionária. Você pode contribuir orando, né, pela Vitória. Quem sabe fazer uma visita lá a João Dourado. Ainda o Covid está muito forte lá na Bahia ainda, mas esse é um desejo de muitos. A mamãe dela, a irmã Rosila, já esteve lá, juntamente com a tia, a irmã Ellen, mas é um desejo aí de nós estarmos lá também. Vamos agradecer a Deus pela Vitória, você pode colocar aí, né, e estar intercedendo por ela também. Vou louvar ao Senhor, depois vamos entrar na leitura do dia de hoje, né, as meditações no dia de hoje. Também volto com Paulo César Baruch, né, de um clássico, a música mais antiga, né, a música que marcou muito também, Cantarei Teu Amor. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pega a sua voz e cante conosco então.
Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Oh, cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, sempre. Cantarei teu amor, diz. Pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Aí, né? Cantarei teu amor para sempre, né? Mais um clássico aí, a interpretação do Paulo César Baruch. Vamos então à meditação de hoje. Nós estamos lendo, né? Deixa eu botar aqui o anúncio, né? Aqui para que você fique bem por dentro aqui. Nós estamos lendo então a Bíblia toda em um ano e nesta semana estamos lendo 3 livros, né? Ou 3 cartas. Primeira, Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito, as chamadas cartas pastorais, né? Porque são a 2 pastores, né? E hoje, quinta-feira, nós estamos lendo 2 Timóteo 1 e 2, abrindo o livro de 2 Timóteo na sequência, né? E você pode também acompanhar aqui, essa é a lição de domingo, né, da EBD. Toda a lição da EBD ela é baseada nas leituras, né? Então você tem o tema aí, a integração na família de Deus é intermediária pela liderança da igreja, né? E aqui você tem a introdução, você tem a leitura diária. Hoje, olha, vendo, quinta-feira aqui, você pode ler aqui para o 2 Timóteo. E a lição é a seguinte, cada dia, ó, segunda, terça, quarta, quinta, tá vendo? Aqui é a meditação de hoje, com a leitura, né? E no domingo você tem a lição eu com 4 perguntas básicas, né? 3 são permanentes, né? Só mudam conforme o livro. E uma quarta que é do tema geral aí. Nós podemos, então, deixa eu botar aqui, isso, né? E a leitura da Bíblia aqui como um todo, né? Nós estamos trabalhando aí. Então, nós vamos meditar, então, como já mostrei, aqui é uma arte que eu mando, né? Diariamente, Facebook, Instagram, Twitter, para os grupos de WhatsApp da igreja, né? Então, hoje, 13 de agosto, estamos lendo 2 Timóteo 1 e 2. Eu separei um versículo que, para mim, ele é fantástico, é um versículo que mexe com o meu coração e me desafia, né? 2 Timóteo 2, 2, ou como diz um amigo meu, código 222, que é para lembrar do discipulado. O que você ouviu de mim, aprendi muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Esse é o princípio do discipulado, né? A validação do discipulado. Se o discipulado está sendo bem feito, como é que eu posso avaliar isso? A gente avalia pelas 4 gerações. Então, quais são as 4 gerações aqui no texto? Paulo, Timóteo, né? Homens fiéis, né? E outros. Então, se quem eu estou discipulando, vou botar aqui como Timóteo, né? Se o Timóteo está sendo discipulado por Paulo e está discipulando homens fiéis, estão discipulando outros, tem 4 gerações, então o discipulado vai ter resultado. Paulo está preso, ele está, sabe que vai morrer, já tem essa percepção, e a obra não pode parar, não pode morrer com Paulo, né?
Timóteo era um discípulo de Cristo que Paulo, discipulou e que agora precisa continuar, né, essa obra aí. Então vamos lá, não é? Hoje começamos a ler e refletir sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. E podemos observar o apóstolo falando sobre perseverar nas provações atuais, né, que é o momento que ele está enfrentando, e também sobre as características de um ministro fiel, um líder fiel, né? No verso de hoje, podemos ver a essência do discipulado, né? Sobretudo por intermédio da liderança da igreja, porque esse é o processo de formação da liderança. Não é que ele exclua cursos, diplomas, certificados, mas ele pressupõe o discipulado. Se a liderança não é discipulada e não faz discípulo, não é liderança espiritual, é apenas cargo, né? Mas esse é um trabalho que a gente está trabalhando aqui, fazendo aqui, trabalhando foi forte, né? É um trabalho executando aqui na igreja, da escada da maturidade espiritual, tudo isso aqui é um desafio, né? Se você acredita que Timóteo, que Timóteo discipulava a sua liderança, que por sua vez discipulava irmãos que discipulavam outros. Outros acham até que Timóteo estava com muita coisa para fazer e havia esquecido. É comum, né? Mas essa era a orientação. Foi o que Paulo fez e Timóteo teria que fazer e todos nós deveríamos fazer. Mas em algum momento houve um corte aí e paramos de discipular, né? Precisamos retomar isso e a partir de hoje. A integração passa pelo discipulado. E os líderes da igreja são modelos e referência para integrar todos os convertidos, como se fosse um elo que precisa ser alimentado diariamente. Então é importante, quando alguém chega na igreja, olhar para a liderança, e a liderança está falando sobre discipulado, está falando, isso aqui é o meu discipulador, poxa, eu estou discipulando fulano, estou evangelizando. Isso é uma visão que a pessoa fala, essa igreja leva a sério. Há uma coerência dos líderes, e eles podem me ajudar a ser discipulado e a fazer discípulos também. E aí eu termino com duas reflexões. Quem está discipulando você? Quem você está discipulando? São perguntas constantes na nossa vida. Não importa quanto tempo de crente você tenha, né? Quanto tempo de igreja. Eu sou pastor, vou fazer 25 anos de ministério, né? Estou na igreja desde os 7 anos de idade, quase 40 anos dentro de uma igreja. Preciso cada vez mais crescer na graça, ser discipulado, mentoreado, nome que der, mas caminhar aí é muito importante, né? Então, fica aí essa orientação para você. Nós vamos agora ao texto bíblico, né? 2 Timóteo 1 e 2, mas antes vamos ouvir mais um louvor, né? Enquanto não estão bloqueando a gente aí no YouTube, né? Agora é virtual, é louvor em honra da IBAB, foi uma gravação virtual já feita agora na pandemia. Vamos louvar com os irmãos lá de São Paulo. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus.
cantem ao eterno Deus, teu reino será teu reino. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus, ó eterno Aí, né? Aproveitando Ibabe aí, né? E eu tenho pesquisado, quero agradecer muito aos irmãos que têm me ajudado e enviado os vídeos, né? E às vezes eu não posso botar aquele vídeo porque ele tem um contrato com o YouTube, aí eu não consigo botar, porque senão bloqueia, né? Mesmo esse, a gente corre risco quando são músicas conhecidas ou novas. Mas aí da igreja da Água Branca e outras igrejas batistas também, até presbiteriana já coloquei aqui, luterana, Assembleia de Deus, né? A música, ela sendo bíblica, para mim é o mais importante aí, né? Então vamos então, né, agora ao comentário da palavra de hoje. Nós estamos aí em 2 Timóteo 1 e 2. E eu quero agradecer a todos que estão inscritos aí, né, no chat, né, dando uma palavra também à Vitória, né? Quero mandar um beijão para meu pai e para minha mãe também, que estão sempre aí assistindo. Bença pai, bença mãe, né? Quero agradecer a todos vocês aí. Então vamos lá. 2 Timóteo é a segunda carta que Paulo escreve, talvez uma das últimas cartas, se não for a última carta que Paulo escreveu, né? Ele também vai escrever a Filemon, que é a semana que vem a gente vai ler Filemon, um capítulozinho só, né? Ele está preso ali, né? Mas Filemon, o pessoal acha que já é um pouco anterior, né? Porque ele fala de visita. Já de Timóteo, ele já tem quase que uma convicção, está chegando a hora ali de partir para a mansão eterna, né? Mas ele não quer partir sem antes ter a certeza que Timóteo e também Tito vão continuar, e todos os líderes que ele formou também, porque a liderança ela vai intermediar sempre a integração, né? Então vamos lá, aqui é o texto, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, sempre é, né? Conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Então, é uma carta, Paulo sempre escreve em equipe, mas parece que essa carta, né, tem uma equipe aqui, vocês vão ver, mas Paulo está bem direto a Timóteo, né? E aí ele diz para ele que a graça, a misericórdia e a paz. Paulo acrescenta o termo misericórdia e acrescenta, além da graça que os gregos saudavam, da paz que os judeus, né? Mas ele acrescenta a misericórdia aqui e também que ele diz que é da paz de Deus e de Cristo, nosso Senhor, estejam com você. É uma carta pessoal mesmo, né? E aqui ele vai, então, fazer a ação de graça, sempre é uma marca de Paulo em suas cartas. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Então, é um privilégio, né? Nós podermos orar pelas ovelhas, pelos líderes, pelos pastores. E Paulo diz isso para Timóteo ali, né? E ele também relata algo pessoal aqui, né? Vamos aqui, ver se não cola aqui. Isso. Lembro de suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. A gente acabou de assistir há pouco tempo, né? Aí alguns minutos, a Vitória chorando, emocionada ali. Certamente a irmã Rosilda também ali, emocionada, né? Mas são as lágrimas, né? E ansioso. Paulo é sincero, eu quero muito ver você, né? E ele diz algo muito interessante aqui que marca, né? Lembro da sua fé sem fingimento. Então, tem fé fingida? Tem. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, né? Ou Loide, em algumas traduções, e em sua mãe Eunice. Então, a avó e a mãe de Timóteo são cristãs, o pai não, o pai é grego, né? Timóteo.
e estou certo que também habita em você, né? E aí, então, dado isso, ele vai dar alguns conselhos, né? Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Há um encorajamento de Paulo. Alguns acham que Timóteo, por ser novo, ou talvez assim com uma grande responsabilidade, não é? E as perseguições também muito grandes, faltava talvez aí alguns calos, né? Algumas marcas de açoites, que Paulo tinha tantas, mas ele disse, venha relembrar que reavive o dom de Deus. Então, você, lembre-se de quem você é. Como é importante lembrarmos disso, né? Verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então, lembre-se, não tenha receio de proclamar o evangelho. Não importa a prisão ou a morte, proclame o evangelho. Isso é muito importante. E ele reforça isso aqui, ó, verso 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, né? Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Então, muito importante essa orientação aí a Timóteo, que ele pode ser preso, e se for preso, não importa, continue pregando o evangelho, né? O que mais aí? Verso 9 aqui, né? E que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, né? E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, né, a vida eterna, mediante o Evangelho. Glória a Deus, né? Então é isso que Paulo estava anunciando, é isso que Timóteo precisava anunciar. E aí ele vai falar aqui no verso 11. Para este Evangelho que ele acabou de relatar, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Prega, planta igrejas, né, como missionário e ensina, né? E ele diz, e por isso, verso 12, presta atenção agora, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, né? Estou certo disso. Aleluia! Porque ele sabe que não importa aí a questão de prisão, tortura, medo, morte, pregue o evangelho. E ele reforça para Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, né? Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Qual é o bom tesouro? É a pregação do evangelho, né? E tudo. E aí ele vai relatar algumas coisas bem pessoais aqui. 15. Você já deve estar ciente que todos os da província da Ásia me abandonaram. Ou seja, abandonaram a Paulo por quê? Porque não gostavam de Paulo. É com medo, gente. Com medo, né? Eles não estão errados, mas ao mesmo tempo poderiam estar junto com Paulo ali, né? Entre eles Fígelo e Hermógenes. Nome difícil, né? Aqui ele diz aqui no 16. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Gente, presta atenção. Hoje a gente olha para Paulo. Paulo está preso porque pregou o evangelho, né? Paulo está preso porque está... Isso é verdade. Mas na época não diziam só isso de Paulo. Nem inventavam coisa. Paulo está preso porque é sem vergonha, é isso. Poderia dizer qualquer coisa. É isso que falam, né? Porque se eu for preso por pregar o evangelho, se for cortado na internet, não puder pregar, pois é, aquele pastor lá deve ser ladrão, deve ser isso, né? Então é muito importante a gente entender por que as pessoas estão sendo presas. Porque pregam o evangelho, porque falam de Cristo ou porque pecaram mesmo, né? Isso é muito importante. Então, Onesíforo não tinha vergonha, ele ia lá e pregava, né? Pelo contrário, quando ele chegou a Roma, me procurou com persistência até encontrar. Paulo estava preso, ele queria saber onde estava Paulo, né? Ele diz então, o Senhor lhe conceda que naquele dia, e dia que é a volta de Jesus, ache misericórdia a paz do Senhor,
você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso, que era a principal região que Timóteo trabalhava. Será que Timóteo estava com dificuldades ali, né? Paulo ele vai dar a entender isso. Por isso ele diz que ele é um bom soldado de Cristo, né? O que o soldado faz? Então ele começa dizendo: quanto a você, meu filho, né? É pai falando para o filho espiritualmente, né? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É essa a nossa força. Não é no muque, não é na inteligência, não é na idade, não é na experiência, é na graça de Cristo Jesus. E aqui o versículo que eu li no início, né? O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Continue pregando, mas não só pregando, fazendo discípulos. Não deixe que esse evangelho acabe com você, mas que ele continue para a glória do nome do Senhor. Versículo 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Eu acho que ele está dando uma chacoalhada em Timóteo, para todos nós, né? Porque olha o que ele diz aqui. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, uma outra analogia que ele faz, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Terceira colocação aqui, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você a compreensão em todas as coisas. Timóteo sabia o que Paulo estava dizendo. Timóteo sabia o que tinha que fazer. Ele tinha que dar a vida pelo evangelho agora, né? Lembre-se de Jesus Cristo. Sempre é a nossa memória, né, meus irmãos e irmãs? Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O evangelho é de Paulo, mas ele diz aquilo que eu prego, que este é o evangelho, né? É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Se Paulo estivesse hoje aqui, não sei se ele usaria a internet, mas ele continuaria pregando. E isso é para todos nós, continuarmos a pregar, não importa as circunstâncias, não é a política que vai facilitar a minha pregação, é a minha dependência do Espírito Santo para continuar pregando o Evangelho. E esse é o meu compromisso com a igreja, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, né? Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Tudo suporta, inclusive a prisão, a perseguição, né? Fiel esta é a palavra. E ele vai fazer algumas citações aqui, né? Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ele falou isso em Romanos, né? Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará, né? Isso também está lá em Mateus 10, 33, né? Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia, né? Deus não volta atrás, Deus não muda de opinião, não. Ainda que eu fale, ele continua cumprindo a sua palavra. Um obreiro aprovado agora. O que é um obreiro aprovado, né? 14 aqui. Relembre a todos. Agora ele tem que falar para as outras, as ovelhas. A todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Tem sido a minha batalha aqui na igreja e por onde eu passo. Parem, não briguem, quebrem os partidos, sigam a Cristo Jesus, porque briga, contenda é coisa da carne, é coisa de Satanás, que afasta e desanima as pessoas. Vamos trabalhar. Como é que temos que trabalhar? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E não somente isso, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso alcançarão cada vez mais na impiedade. Foge deles, foge da fofoca, foge da intriga, foge disso, abra sua boca para falar do nome de Jesus. Depois o pessoal fala, pressão, pastor.
Pode deixar, a palavra de Deus, ela é prazerosa. 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. E entre eles estão Himeneu e Fileto. Quem é Himeneu e Fileto? 2 líderes da igreja que não se alinharam com o evangelho, com Paulo, que não queriam integrar as pessoas, só queriam integrar os parceiros dele. Estavam ali corroendo a igreja. E aí o pessoal aplaudindo. Ei, Himeneu, irmão Himeneu é gente boa. Irmão Fileto, me ajuda. Que é isso, Paulo? Isso está radical demais. São instrumentos de Satanás da igreja ali, travestidos de membros da igreja, né? Olha o que Paulo vai falar deles. Que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, 19 aqui. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E aqui Paulo vai jogar pesado aqui. Está preparado? Ora, numa casa grande não é somente utensílios de ouro, de prata, também de madeira e barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, ou seja, seguir o evangelho, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Você é um vaso de honra ou um vaso de desonra? É a pergunta de hoje, né? Ou poderia ser a pergunta de hoje, e é também uma pergunta para hoje. 22. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invoquem ao Senhor. Mais uma vez ele adverte: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor, 24 aqui, não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Eu gosto da tradução aqui. Não andar. Tem gente que quer brigar o tempo todo, quer discutir o tempo todo. Sai fora disso. Eu vou pedir, inclusive, eu tenho pedido à liderança. A liderança tem que ser de paz e não de guerra, né? Graças a Deus aqui a paz tem reinado em nossa igreja. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. É tremendo isso. Pastor, o que eu devo fazer com a pessoa que está metida em briga, que quer só discutir, que fala mal de todo mundo? Se afastar, orientar e pedir que eles se arrependam, para que ele retorne à sensatez, para que saia dos laços do diabo. Gente, Paulo não tem meia palavra, não. Crente brigão não é crente. Crente, não existe isso. Aí eu tenho zelo tem zelo nenhum, rapaz. Você tem que aprender a amar e a perdoar. E bom, os conselhos vão continuar amanhã, né? Mas ainda aí. Que Deus nos abençoe, né, meus irmãos? Olha, eu me empolgo mesmo com a palavra, tá bom? A pressão sobe, mas é com alegria, né, meus irmãos? Eu nunca verifiquei, não, mas é a alegria do Senhor realmente. Que Deus a todos abençoe, né? Nós vamos encerrar com a música bem animada em nome de Jesus, né? Pra gente... Mas antes eu quero orar por você, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, pela tua palavra lida. Queremos ainda pedir pelas famílias enlutadas, em especial a irmã Andréia Porcidério, teve ali que sepultar o seu irmão, esteja consolando os corações. Obrigado, Pai, pela melhora do Anderson, da Débora, da Samara. Obrigado pela recuperação do Júnior, sobrinho do irmão Carlinhos, da irmã Solange. Também a recuperação do Noah. Milagre do Senhor, nós temos clamado. E a cada um, né, que está adoentado, as famílias que estão apreensivas, que o Senhor esteja consolando a todos. Obrigado pela vida da Wiki, da Lisa, da Ajuda de Missões Nacionais. Abençoe o trabalho delas em João Dourado. E obrigado por tudo. Pai, nos dê uma noite de paz e de descanso, guardando e protegendo do mal. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Vamos louvar e encerrar então com essa canção que diz em nome de Jesus. É uma canção de batalha.
Mas a nossa batalha é contra o nosso irmão, não. A nossa batalha é espiritual. Boa noite a todos. Deus abençoe.